nós vamos ler Apocalipse 2. Apocalipse 2, ele fala de o livro de Apocalipse entrega cartas às igrejas. O livro de Apocalipse é chamado o livro da revelação. Eu me lembro que eu, lá nos anos 2000, querendo saber se o mundo ia acabar, eu li Apocalipse e eu não entendia nada daquilo que vinha sendo dito, né? Eu só queria descobrir se o mundo ia acabar no ano 2000, só isso, né? Não acabou, glória a Deus. Mas é um livro muito rico e hoje eu compreendo a porção de revelação que o Senhor Jesus ele entrega ali para João e como é importante que a gente mergulhe e aprenda mais sobre essa revelação do fim dos tempos que vai chegar. Então, nós vamos ler Apocalipse 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, eu sei o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Até aí. Vamos orar mais uma vez pela palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, essa é a sua palavra. Senhor, nessa noite nós te pedimos, vem, doce Espírito, fala conosco. Deus, prepara o nosso coração e que nós possamos, de fato, estarmos com o coração aberto e disposto, não só para ouvir, mas para praticar a cada dia tudo aquilo que o seu Espírito Santo vem trazendo ao nosso coração. Que seja da maneira que o Senhor deseja, Deus, e não na nossa maneira. Me usa, Senhor, como apenas um canal da sua palavra, que nós possamos ouvi-la e praticá-la, na certeza de que ela é fiel e o Senhor não volta atrás naquilo que o Senhor diz. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vocês já passaram por uma situação de se preparar para que algo acontecesse e, de repente, na hora de acontecer, a gente fala hora H, né? Na hora H, não deu certo? Quem já se preparou para uma coisa que falou assim: eu vou me preparar, e aí eu vou chegar lá, vou fazer e vai dar tudo certo, de repente chegou lá, não foi. Imaginem aí o jogador de futebol, né? Que ele prepara os lances, ele treina como um jogador de futebol treina, né? Incansavelmente. E treina cruzamento, e treina várias coisas. Na hora da decisão, vai lá, chuta, e o gol não acontece. A bola vai para fora. Ou você aí que, infelizmente, nesse momento, não está tão feliz com o seu time, do Santos, esperou tanto, né, por uma final, chega lá e, de repente, não ganhou, né? Enquanto isso, alguém está sorrindo aqui, né? Quantas vezes, né, a gente se prepara e, de repente, começa tudo bem. E parece que no final vai ser tudo perfeito, como a gente planejou. Mas no final, na hora H, na hora da decisão, a gente começa até bem, mas chega lá e o resultado não é bem aquele. Isso acontece no futebol, isso acontece quando a gente se prepara para uma prova, né? E às vezes as crianças aqui acho que passam muito isso, né? A gente fala assim, o pai e a mãe estuda, aí o filho vai lá e estuda só um pouquinho, daí fala que já sabe. Na hora da prova ele descobre que ele não sabia daquilo que ele pensava que ele tinha certeza, né? Que saberia. Isso é muito frustrante. Quando a gente começa bem, mas na hora H, o resultado não é exatamente aquilo que a gente imaginava. Dá tudo errado. E foi assim que aconteceu com essa igreja em Éfeso. Essa igreja, ela começou muito bem. Ela fez tudo certo. Quase tudo. Nem tudo estava certo. Faltou o principal, que foi o amor. Foi o que faltou àquela igreja. A história de Éfeso nos faz recordar de uma advertência que Jesus fez e que o Wesley citou um pouco disso hoje. Lá em Mateus 7, do 21 ao 23, Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no
o reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca o conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é a advertência do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente acha que está tudo bem, a gente faz muitas coisas. Mas, infelizmente, nesse dia, o Senhor, aquele que tudo vê, para muitas pessoas Ele vai dizer: você falou, você fez muitas coisas, mas o seu coração, ele não estava em mim. Que dia triste que vai ser esse. Tudo certo, né? Como eu disse, mas nem tudo. Porque faltou praticar a palavra de Deus. Faltou praticar aquilo que o Senhor tinha ordenado para praticar. E a advertência de Deus, a igreja de Éfeso, ela ensina que a gente pode fazer tudo certo. Mas se a gente esquecer desse detalhe que é tão importante, que ele diz: você perdeu o primeiro amor. Tudo aquilo que a gente pensa que fez tudo certo foi em vão. Porque o nosso coração não estava queimando por ele. O nosso coração não ardia pelo Senhor. E o Senhor, ele vê tudo que nós fazemos. Às vezes a gente tenta se enganar, né? Que alguém não está vendo, mas o Senhor está vendo. Ele não só vê aquilo que a gente faz, mas como Ele sonda as intenções do nosso coração. Qual a motivação que nós fazemos as coisas. Como nós começamos e conduzimos a nossa vida. E também o Senhor sabe como vai terminar quando a gente não segue aquilo que Ele disse. Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Ele já sabe que quando Ele diz: siga por esse caminho, nós seguimos outro, a consequência disso o Senhor já sabe. Nós muitas vezes não fazemos ideia das consequências daquilo que a gente planta hoje. Mas isso já é certo que vai acontecer. E sabe, não há aparência que se sustente para o Senhor. A gente pode até aparentar, né? Essa semana nós conversávamos com alguns discípulos sobre isso, né? Não há aparência que se sustente. Porque o Senhor, não só para o Senhor que conhece nosso coração, mas até para quem está de perto. Quando a gente está longe, é fácil sustentar uma aparência, né? É fácil mostrar, por exemplo, em uma rede social que está tudo bem, que é tudo perfeito, mas quem está perto sabe. Não tem como disfarçar. Uma hora escapa alguma coisa e a pessoa percebe. Então, ele vê e sonda a nossa paixão. A igreja de Éfeso, como eu disse, ela começou bem, mas ela não começou assim, um pouquinho bem. Quem plantou essa igreja foi o apóstolo Paulo. Então, imagine você começar uma igreja com Paulo te ensinando. Imaginem, né? Eu me lembro daquele filme que nós assistimos, né? Paulo, o discípulo de Jesus, né? E a gente vê aquilo que o David está celebrando aqui, que a gente assistiu junto, né? Tremendo. E a gente vê assim, essa igreja foi ensinada por esse homem que dizia: olhe para mim, me imite, como eu imito Cristo. Essa igreja teve o melhor mestre que ela poderia ter. E o que acontece? Eles começaram bem, eles aprenderam bem, mas aquela cidade era uma cidade com muita idolatria, né? Tinham templos ali que adoravam a princesa Diana e tantos outros deuses ali, pagãos. E mesmo com toda aquela situação de Éfeso, com tantos banquetes pagãos, tantas coisas, eles permaneceram fiéis. Eles aprenderam a palavra da maneira que deveria ser. Mas foi só por um tempo, infelizmente por um tempo. A sua conduta, ela foi vista por Jesus lá no versículo 2. No versículo 2 aí de Apocalipse diz que: eu conheço as tuas obras, eu sei o trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova o que dizem que são apóstolos, né? Descobriu que eles eram impostores. Então até aí tudo bem. A igreja aprendeu bem. A igreja pôs à prova aqueles ensinos que eram contrários àquilo que Jesus tinha dito, e isso também é correto. É correto que a gente coloque à prova aquilo que é dito. Aquilo que eu digo, é necessário que você coloque à prova diante da palavra, para saber se é coerente. E aquela igreja fazia isso. Até aí eles iam bem, né? Quando eles começaram a conhecer Jesus, assim como nós, quando a gente começa a conhecer Jesus, e a sua palavra, a gente vai aprendendo mais dele. E é comum a gente dizer, eu não sei se você já for alguém que é convertido há mais tempo, que quando a pessoa acabou de se converter, ela está vivendo o primeiro amor. Alguém já ouviu essa expressão? Eu já ouvi. Olha, ele está vivendo o primeiro amor. É por isso que ele está dessa maneira. E muitas vezes,
quem já está na igreja há mais tempo usa isso de desculpa para não fazer mais a obra do Senhor, para não evangelizar mais, para não orar mais com as pessoas. Deixa para esse daí que está chegando, deixa para esse que está no primeiro amor, ele faz. Muitas vezes uma expressão errada que nós usamos, né? Achando que quem chega é que está com gás, né? E quem está não precisa mais trabalhar e fazer aquilo que o Senhor diz para que seja feito. E essa expressão que nós usamos, né? Quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Você se lembra quando você começou a se relacionar com o seu cônjuge? Como é que era o relacionamento de vocês? Como é que era esse início, assim? Será que era difícil para ver a pessoa? Será que a gente faz qualquer esforço para ver a pessoa? Faz? Faz ou não faz? Com certeza, né? Eu lembro do Juliano, quando nós começamos a morar, o Juliano, ele saía da casa dele a pé, e o Juliano, ele não gostava de andar a pé, ele gostava antes, nessa vez já não gostava mais. Ele saía a pé e ia até a minha casa, lá no Maneco, para me ver. Olha só, esperava o ônibus comigo, porque queria ficar junto, né? Hoje o Juliano, ele não quer ir na mercearia na esquina. E o que a gente faz? A gente pede para o Isaac, né? O Isaac é para nós, na mercearia. No início, nada é pesado. Né? Nesse primeiro amor, fazer declaração não é vergonhoso. Ligar 300 vezes no dia, mandar inúmeras mensagens. Quem é casado já há mais tempo e passou pela fase dos SMS, né? Que a gente passava, a gente gastava em 2 dias 300 torpedos. A gente falava, mandando mensagem. Isso não era pesado. Era gostoso saber o que a pessoa estava fazendo. E é leve, é fácil, é simples quando a gente está vivendo o primeiro amor. E hoje, todos os dias, né? Isso que o Juliano fazia, hoje ele não quer mais caminhar comigo, mas nem eu estou querendo também, né? Caminhar. Ele não deixa de demonstrar o amor, mas de outras maneiras, né? Cuidando da nossa casa, sendo cuidadoso com as crianças, sendo um marido amoroso que ele é. Glória a Deus pela vida do meu marido. E na nossa vida com Deus não é diferente. Tantas vidas eu já vi. Esse ano a gente vai celebrar 4 anos na igreja. E nesse tempo eu já vi tantas vidas chegando e conhecendo Jesus, ou aqueles que já conheciam, tendo a fé renovada. E a gente vê o brilho nos olhos da pessoa. O amor por Jesus é tão grande que você começa a ver e fala, meu Deus, é isso. O Evangelho é isso. Eu já vi tantas pessoas chegando e despertando esse desejo em servir. O pessoal ontem da limpeza veio aqui, né? E tinha ficado, vocês não fazem ideia, acho que a gente não tirou uma foto, né? Alguém tirou? Isso aqui estava pó branco inteirinho de sujeira. E o pessoal, assim, deu até medo na hora que a gente viu. Mas quando eu cheguei aqui à tarde para trazer o café, estava tudo limpo, cheiroso, bonitinho. Quando a gente está apaixonado pelo Senhor, a gente faz isso com uma alegria, faz com zelo. E eu já vi isso tantas vezes. Mas eu também já vi muitas vezes pessoas que chegaram com os olhos que brilhavam, e você via a esperança em Jesus. Eu vi aqueles olhar se apagar. Eu vi tantos que desanimaram ao longo da minha conversão desde os 19 anos, tantas pessoas que diziam, eu vou mudar de vida, minha vida vai ser diferente, e de repente desistiam. Nessa semana eu conversava com um irmão aqui da igreja, e eu creio que ele vai testemunhar em breve, amém? Daquilo que o Senhor tem feito na vida dele. E enquanto ele me contava o testemunho dele, e eu via no olhar aquilo que Deus estava fazendo e a paixão no coração dele. E eu não vou dizer o nome dele aqui, mas ele está sabendo, né, que eu estou falando dele. Eu espero, em nome de Jesus, que ele possa testemunhar. E como eu saí daqui feliz, com um coração grato, em ver aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Você percebe no olhar a paixão pelo Senhor. E mais que isso, não só o que Deus está fazendo na vida dele, mas o desejo dele e daqueles que estão em volta serem tomados por esse amor. É maravilhoso quando a gente vê Deus fazendo isso na vida das pessoas. E Jesus, ele conhece como os irmãos de Éfeso viviam. Jesus, ele conhecia aquela realidade. Na revelação dada ao apóstolo João, no texto que nós lemos, em Apocalipse, a igreja em Éfeso, ela pôs à prova aquilo que era dito pelos falsos mestres, como eu disse. Hoje é muito fácil pôr à prova
aquilo que alguém diz para você. Basta você pegar seu celular e consultar sua Bíblia online, não é verdade? Será que isso que ela disse é verdade? Agora, naquela época, era necessário que a pessoa dedicasse tempo em ouvir aquilo que o apóstolo tinha dito, aquilo que o presbítero, aquilo que aquela pessoa que era autoridade ensinava. Então, aquele povo se dedicava em conhecer quem era Jesus de verdade, né? E Jesus percebeu isso. Jesus sabia que aquele povo perseverava em conhecer e colocava à prova. Hoje é muito mais fácil a gente consultar se é coerente, né? O evangelho, ele precisa, não só pregado, mas ele precisa também ser colocado à prova. Ele precisa ter base naquilo que a Bíblia diz. Muitas vezes a gente tem ouvido coisas e vivido coisas, porque nós não colocamos à prova com o que a palavra diz. E a gente crê em tantas coisas que não são coerentes com o que a Bíblia diz, e às vezes até a gente ouve alguém que fala aquilo que a gente quer ouvir, só para não seguir o que a Bíblia está dizendo. Porque, às vezes, aquilo que a Bíblia diz constrange naquele pecado que, às vezes, a gente gosta de deixar meio de estimação ali, né? A igreja de Éfeso, ela perseverou, ela suportou diversas lutas, dificuldades por causa do nome de Jesus. E dificuldades que nós aqui, graças a Deus, nós nunca passamos. Nós nunca passamos. Nós não vimos, ou você já viu alguém ser agredido porque pregou, falou de Jesus na rua? Eu ainda não vi aqui. Eu não tive ninguém da minha família decapitado porque pregava a respeito do amor de Jesus. Eu não vi, como nós vimos no filme, né? O David se lembra, os cristãos serem colocados como tochas lá em Roma, né? O filme dizia isso quando um voltava. Nós não vimos isso. Mas aquelas pessoas viram tudo isso e perseveraram, mesmo em meio a todas aquelas perseguições. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que não há sofrimento hoje. Nós sofremos ainda hoje. Muitos aqui hoje estão aqui, mas pessoas na casa não quiseram vir junto quando você convidou para ir no culto. Ou muitos ainda debocham da sua fé na sua casa, não é verdade? Ou já debocharam? Muitos talvez estão em casa assistindo porque a pessoa da sua família não vem. Então, para que não haja discussão, ele fica assistindo de casa. Então, há sofrimento hoje ainda. E o Senhor vê tudo isso. O Senhor vê e Ele sabe da sua perseverança. Ele sabe da sua dedicação. Ele reconhece aquilo que nós fazemos também, assim como Ele reconhecia para aquela igreja. Ele vê as nossas lutas e Ele sabe se você tem perseverado. Então, se tem sido um desafio para você caminhar firme com Cristo, continue caminhando. Se tem sido uma luta diária, continue lutando, continue perseverando, porque o Senhor, Ele garante que aquele que persevera, ele vai colher do fruto da árvore da vida. É isso que Ele diz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Amém. Mas há uma advertência que o Senhor deixa à igreja de Éfeso e deixa a mim e a você nessa noite. No versículo 4, ele diz que, contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela começou bem, como eu disse, ela suportou as lutas, ela perseverou, pôs à prova aquilo que era errado, mas ela abandonou a motivação e a paixão. Ela fez, como eu disse no início, tudo que era certo. Só faltou um detalhe. Ela deixou o amor. Essa advertência é a mesma que o Senhor nos dá hoje. É a mesma. Não basta que eu e você, a gente venha no culto todo domingo. Você entende isso? Não basta que eu e você leia a Bíblia por obrigação. Não basta que a gente frequente até uma célula ou uma reunião para dizer que foi. Isso não basta para o Senhor. Não basta que tudo isso seja no piloto automático. O Senhor espera que a gente faça isso com intensidade. O Senhor espera que seja com amor. O Senhor tem prazer enquanto nós fazemos com amor. Como é triste quando alguém faz as coisas com a gente percebe que a pessoa está obrigada. Não é verdade? É terrível. Eu não me lembro se o Juliano contou uma vez um testemunho, né? Eu me lembro do Luciano Subirá. Acho que eu comentei já uma outra vez. Ele contando o testemunho, né? Quando ele vai aconselhar a esposa e o marido, quando eles iam ao supermercado, né? E aí eles estavam ali se separando numa briga. E a mulher disse, pastor, ela chorando, desesperada. E ela disse assim, ele não quer ir no mercado comigo. Daí ele aconselhou o marido a ir no mercado. Então ele chega, o marido vai no mercado para agradar a esposa, mas ele vai com aquela cara de, tipo, não queria estar aqui. E aí essa mulher chora e fala,
Ele foi, pastor. O problema é que eu sabia que ele não queria estar lá. E como é triste, né? Quando a gente faz as coisas, a gente percebe que a pessoa não está nem aí, está sendo obrigada. E é isso que o Senhor... Não basta fazer tudo isso. Não basta fazer obrigado. É necessário que seja com amor. E é necessário que esse amor seja intenso. Que seja realmente verdadeiro, né? Tem um comentário bíblico, comentário Moody. Ele fala que... Acho que eu falei a pronúncia certa aqui, depois o Rodrigo me corrige se eu estiver errado. Ele fala que o verdadeiro amor, ele é simples e puro. E o primeiro amor, ele é o abandono de tudo por um amor que também abandonou tudo. Então, o verdadeiro amor é quando nós abandonamos tudo por um verdadeiro amor que abandonou tudo. Quem abandonou tudo foi Jesus. Jesus se despiu da glória, foi humilhado, açoitado, envergonhado, injustiçado, simplesmente por amor. Esse verdadeiro amor é aquele que nos convida a amá-lo. Fez tudo isso por mim e por você. Simplicidade e pureza são as características desse amor. É simples e puro. Quer algo mais simples que entender que Jesus te amou, que deu a vida por você, e da mesma maneira que ele deu a vida por você, ele deu a vida por tantos outros que ainda estão angustiados, sofrendo, passando por dificuldades, sem esperança, presos em vícios, presos em situações que ele não sabe como sair. E esse verdadeiro amor, ele nos convida a nos voltarmos para ele, para que esse amor seja derramado em nós e nós possamos alcançar aqueles que ainda não sabem que Jesus morreu por eles. Entendem isso? É tão simples, mas a gente complica tanto as coisas. Tantas vezes a gente age com egoísmo, né? A gente entende que Jesus morreu, mas a gente acha, morreu por mim. Mas e o outro? O Senhor está esperando isso de nós, que esse amor seja derramado em nós e que alcance aqueles que ainda não conhecem Ele. Porque quando nós estamos tomados desse amor por Cristo, esse é o nosso único desejo, é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Amém? É conhecê-lo mais. E aqueles que ainda não o conhecem, é ser um propagador das boas novas, é ser alguém que, talvez você não precisa pegar um microfone e ir lá na praça, com uma caixa de som, mas é a sua maneira de viver. É através da forma que você vive, alguém vai dizer, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Não é possível que é desse jeito. E aí ela vai perceber, convivendo de perto, que você é um discípulo de Jesus. Agora, como eu disse antes, né, quando convive de perto é necessário que perceba. Mas essa força que alguém perceba que Jesus habita em nós e que nós queremos ser como Ele, não vem de nós, ela vem dEle. A fonte é Ele. Não é pela nossa força e não é por fingimento. É a busca intensa para que esse amor de Jesus, esse primeiro amor, ele seja transparente não, mas visível na nossa vida. Que as pessoas percebam isso. Então, como eu disse lá no início, né, Juliano, como a gente começou a namorar, tem um monte de gafe dele, eu vou contar só mais uma. Acho que o Leandro deve saber. Quando a gente começou a namorar, eu lembro que eu mandei uma foto pro Juliano, né? E o Juliano foi lá, trabalhava no fórum, é um homem apaixonado. Colocou a minha foto lá no computador dele, no descanso de tela. Todo mundo chegava, estava lá a foto da Simone lá, né? Quando a gente ama alguém e está vivendo esse primeiro amor, não estou dizendo para você fazer isso, colocar foto não, tá? Mas a gente quer mostrar, não é assim? Eu vejo pessoas aqui na igreja que falam assim, pastora, agora que eu faço parte da igreja, eu quero um adesivo que eu vou colocar no meu carro, não é assim? Eu quero um adesivo para colocar no meu carro. Tem camiseta da Zoe? Quero usar a camiseta da Zoe, não é assim? Quando a gente gosta e quando a gente está apaixonado pela obra, a gente quer fazer mais. Eu quero servir, pode ser em qualquer ministério. Quando a gente não está tão apaixonado assim por Jesus, a gente fala, até sirvo, mas é que eu só sei cantar, sabe? Todo mundo sabe limpar, né? Quem não sabe é fácil. Aqui a gente tem um pessoal que ensina, né, Wesley? O pessoal que é firmeza. A gente serve com tudo aquilo que a gente tem. Ainda que não tenha talento, ó, eu não tenho talento nenhum, eu só quero servir. Quando a gente está apaixonado, a gente faz isso, né? Quando nós estamos com o coração apaixonado, a gente estampa em tudo, todo que é lugar, né? A gente posta coisas, a gente fala as coisas, porque não consegue se controlar, né? O nosso falar, ele sempre vai, em algum momento, direcionar para um testemunho, para falar de Jesus. Você nem percebe, você já está falando, olha, porque esse problema que você está passando, eu já vi Deus fazer um milagre, hoje aconteceu na minha vida, não é assim? Quantas vezes
a gente está sem perceber, está testemunhando quando fala, meu Deus, será que essa pessoa entendeu o que eu estou querendo dizer? Será que eu não estou indo rápido demais, né? Porque às vezes a gente começa a testemunhar, a pessoa nem está no nosso, entendendo bem o que a gente está dizendo. Mas quando a gente está apaixonado, a gente é assim. Assim como quando a gente conhece alguém que a gente quer falar para o amigo, né? A gente só encontra qualidades para dizer, né? Para elogiar. Sem querer, a gente fala, é inevitável. E flui sem com que a gente queira. Mas sabe por quê? Porque o nosso coração está cheio disso. E quando o nosso coração está cheio de alguma coisa, a gente só fala disso, não é verdade? Quando a gente está vivendo esse tempo tão gostoso com Deus e buscando Ele, e faz o devocional, e o Espírito Santo fala conosco, a gente ouve uma pregação, e Deus fala com a gente toda hora quando a gente está buscando Ele. Agora, quando a gente não está, parece que não ouve de lugar nenhum. E quando a gente tá cheio, a gente fala, não tem como controlar, né? E eu quero te fazer uma pergunta. O que tem saído da sua boca? Como eu disse, quando a gente está cheio de Jesus, a gente encoraja, testemunha, ora pela pessoa na rua. Mas do que tem sido cheio? Do que você tem falado? Que palavras você tem proferido? Seus pensamentos, sua motivação em viver. Eu não preciso apontar coisas aqui, mas eu creio que o Espírito Santo vai te constranger, assim como me constrangeu enquanto eu preparava essa palavra. O que é que eu tenho falado? Será que muitas vezes eu não preciso vigiar o que tem saído da minha boca? Mas esse vigiar o que tem saído da minha boca, ele vai além do vigiar. Eu preciso também me alimentar daquilo que é bom. Porque quando eu me alimento, eu vou falar daquilo que é bom. Se eu não me alimento, eu posso até me vigiar. Mas em um momento, às vezes que você chuta a quina de um negócio, quanto crente, gente, fala palavrão nessas horas. Esses dias eu vi o André Valadão aí, quem acompanha as postagens dele aí, né? Tá numa série de vídeos que ele fica respondendo cristão, né? A Thalita confirmando que já viu, né, Thalita? Ele fica respondendo. E o pessoal outro dia perguntou para ele, pastor, crente pode falar palavrão? Aí ele, não, né? Tanta coisa para dizer, né? Vai ficar falando isso? Mas olha só, você não precisa falar palavrão. Você pode ler a Bíblia, enriquecer seu vocabulário e falar diversas coisas e não precisa ficar falando a mesma coisa, não é verdade? Quanto crente fica emprestando a boca para fazer fofoca? Quantos gastam tempo, saliva e se colocam em situações ruins porque não controlam a boca, porque falam aquilo que não deveriam? O mundo, ele já está cheio disso, não está? Vamos deixar a fofoca para o Fofocalizando, né? Quem já viu um Fofocalizando, tem um programa aí que ele só faz isso. Então, esse programa deixa esse povo fazer isso, vamos orar para ele se converter, mas não empreste a boca para isso. Qualquer pessoa com educação e bom senso sabe que não é adequado. Qualquer pessoa com educação e bom senso sabe que não é adequado xingar as pessoas na rua, maltratar, se intrometer na vida alheia. Qualquer pessoa sabe disso. Mas um cristão, um propagador das boas novas, não deve emprestar a boca para isso. Então, como eu disse, risque isso da sua vida. Se você ainda não riscou, esse é o tempo de, quando pensar em falar, será que isso acrescenta? Será que isso, se a pessoa estivesse aqui, ela ia gostar? Será que isso vai engrandecer o nome do Senhor? Será que se Jesus estivesse aqui, ele gostaria disso? Então, essas coisas a gente precisa levar em consideração. Talvez você fique aí, está pensando, meu Deus, agora ela pegou pesado no negócio, né? Tanta coisa que eu falo, eu não mudei, mas eu não estou aqui para julgar você. Tampouco a igreja está aqui para julgar você. Jesus também hoje não está julgando aquele que ainda faz isso. Jesus hoje é o nosso advogado fiel. E ele nos ama, nos exorta porque nos ama. E o que ele deseja é que a gente se arrependa. Volte a praticar o verdadeiro amor. Volte às primeiras obras. É isso que ele diz. Hoje, o Senhor Jesus, ele só está dizendo, apontando o caminho. Faça isso. Mas haverá um dia que o Senhor será um justo juiz. E naquele dia, não tem mais o que fazer. Jesus, ele conta uma parábola. Haviam 10 virgens que precisavam esperar o noivo chegar. E elas precisavam ficar com o azeite pronto para acender a lamparina delas. Quando o noivo chegasse, elas precisavam estar ali a postos. Mas o que acontece é que 5 delas não estavam preparadas. Então, quando o noivo chega, até quando ele volta, ele só encontra 5 que estavam preparadas.
As outras 5 deixaram para a última hora. As outras 5 disseram, eu me conserto depois, eu busco depois, eu faço depois, ele vai atrasar mesmo. Mas aí a Bíblia conta que quando o noivo volta, ele fala, cadê? E elas não têm azeite, e elas ficam desesperadas, elas estão pedindo para as outras. Me ajuda, ele vai chegar. Mas isso é para que a gente entenda de que no último dia, no dia do julgamento, o dia que o Senhor vir para avaliar se nós estamos daquela maneira que ele pediu, não adianta dizer, eu deixei para depois, me dá mais uma chance. O Senhor vem nos dando uma sequência de chances. O Senhor está há mais de 2000 anos nos dando chance de voltar, de se arrepender, de amar, de ser diferente, de ter Ele como nosso modelo. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente. E nós não poderemos chegar no fim dos dias e dizer, eu não ouvi, ninguém disse. O Senhor sabe, como eu disse, tudo aquilo que nós fazemos. Então Ele nos adverte no versículo 5, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, onde foi? Talvez você não esteja nessa situação hoje, mas muitos hoje se encontram naquela condição em que vem para o culto, no automático. Vou no culto porque eu tenho que ir. Vou assistir o culto porque senão a pastora vai me encontrar e vai dizer que eu não assisto. Porque às vezes eu encontro alguém e falo, estou sentindo sua falta, eu não vi você. Às vezes eu falo isso, eu não tenho muita vergonha de dizer isso. Mas onde foi que foi normal fazer as coisas para Deus no automático? Em que momento que talvez a pessoa esteja nessa condição? Onde que deixar de orar ficou natural? E às vezes quando o amor por Jesus ele se vai, deixar de orar é natural? Deixar de vir ao culto e congregar com os irmãos é natural? Deixar de falar de Jesus é natural porque o amor não está vivo e a chama se apagou. Talvez você não esteja vivendo isso, e glória a Deus por isso. Talvez o seu coração hoje ele esteja queimando de amor, mas é um alerta para que essa chama não se apague. É um alerta para que a gente não faça as coisas no automático. A igreja de Éfeso fazia tudo certinho, mas não tinha amor. E o Senhor se lembra disso, que as coisas foram feitas, mas foram feitas sem a simplicidade, sem o zelo. Assim como o amor ele é construído aos poucos, né, quem é casado sabe muito bem disso, que aquele amor que a gente sentia no início do casamento, ele foi mudando ao longo do tempo, não é verdade? Ele vai ficando mais maduro, ele vai se importando com determinadas coisas e aquelas coisas da paixão, elas vão sendo deixadas para trás. Assim como o amor ele é construído aos poucos, ele também é destruído aos poucos. Aos poucos, aquilo que era muito bom, que era excelente, ele passa a ser bom, ele passa a ser mais ou menos, até ele não existir mais. É assim. O brilho no olhar, como eu disse, ele se vai, ele não vai em um dia só. Aos poucos. A chama vai se apagando aos poucos. Então, é um dia que você deixa de orar, no outro você acha que não precisa tanto assim. Daqui a pouco você já pensa que ir na igreja todos os dias, todos os domingos é demais. Ou que não precisa tantas coisas, que dá para ser do seu jeito. E é assim que a gente vai se esfriando. Eu já vivi momentos assim na minha vida, então eu sei como foi na minha vida. Eu imagino que na vida de todos é assim. Não se esfria da noite para o dia. Aquela vontade, o desejo de falar, ele vai sendo aos poucos, porque não vai sendo alimentado. E quando nós não alimentamos, a gente não tem o que compartilhar. E é assim que acontece na nossa vida. A simplicidade de ouvir e buscar e praticar, ela vai sendo deixada. E o resultado é uma conduta que até parece certa. Vai no culto, mas não participa, só vai. Parece certo, mas que não é aquilo que Jesus espera de nós. E a advertência é que se arrependa. Pense onde você caiu e volte. E se você, como eu disse, está vivendo esse amor hoje, conserve o seu amor por Jesus. Se você está vivendo essa paixão por Cristo e você só fala de Jesus, permaneça só falando de Jesus. Se alimente mais e mais dele. Quem sabe aqui não tem um grande evangelista, alguém que vai levar a palavra do Senhor, que vai começar já mais velho. E Deus não escolhe o tempo para as coisas. Essa semana, enquanto fazia o devocional com as crianças, depois eu chorei, eu tive que me controlar. Mas eu me lembro que todos os dias a gente faz devocional junto. E eu falei para o Benjamin, filho, você vai ser um evangelista. Mas é porque o Benjamin,
Onde ele chega, ele já sai dando oi, conversando e amigo. E é uma característica de quem é evangelista, né? Ele não é muito tímido, diferente do Isaac, que é mais tímido. E aí eu falei para ele assim, filho, um grande evangelista, filho. Olha aqui, o Billy Graham. O Benjamin, vocês sabem, ele não para quase nada, né? E eu comecei a mostrar o Billy Graham para ele, ele ficava assim, nossa, mamãe. Ele falava assim, isso aqui é um estádio, filho, é um Maracanã. Ele ficava assim, e ele assistiu o Billy Graham pregando. Eu fiquei pensando, meu Deus, é só uma criança, mas olha como Deus faz. E talvez o Senhor desperte você depois dos 30, dos 40, mas não tem tempo para que isso aconteça. Mas nós precisamos conservar esse primeiro amor, esse desejo. Quando eu vejo uma ministração antiga do Billy Graham como essa do Maracanã, que acho que é 1970, não me lembro, ele fala com tanta vontade, ele fala com tanta convicção, que não tem como ainda hoje olhar para aquilo que ele dizia e não desejar que pessoas se convertam. Porque a mensagem dele ela era tão impactante para aquele que estava distante. Ele dizia, eu me lembro que ele falava, se você está passando por lutas, Jesus é para você. Você está passando por dificuldade, Jesus é para você. Ele vai dizendo com tanta vontade que é só quem ama, é só quem realmente tem a chama do Senhor no coração é capaz de dizer. Não há teatro que faça isso. Não há motivação natural que faça. Só Jesus em nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Jesus diz hoje. Talvez, depois no final, venha a promessa. Lá no final, no 7. Ao que vencer, eu dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É importante dizer aqui que o vencedor, ele não vence pelos seus próprios méritos, como eu disse. Não é pela nossa força. Não é porque a gente é bonitinho ou feinho ou sei lá o quê, não é por isso. Não é por mérito nosso, mas é pelo mérito do próprio Cristo que conquistou isso naquela cruz. Como nós cantamos hoje, ele abriu mão da sua glória, ele sangrou no madeiro, para que eu e você, a gente não pense que é por nós, mas que é por ele, é por causa dele. Mas ao mesmo tempo que nós precisamos entender, não é pela nossa força, mas nós somos redimidos e somos chamados para ter uma vida de santificação. Santificação é o que o Senhor nos chama. E nós devemos lutar até o final da nossa vida, na batalha contra o pecado, até que o Senhor nos chame. E o desafio maior é manter a chama acesa. Mas é possível, porque o Senhor nos mostra o caminho, como você mantém a chama acesa. Você, como eu disse, é aquilo que você contempla e que busca se encher. Nós somos isso. Aquilo que a gente enche, a gente fica parecido, né? Quer começar bem e na hora H, que é na volta do Senhor Jesus, ser encontrado como a igreja de Éfeso se encontra hoje? Não. A igreja de Éfeso, ela começou bem, teve o melhor mestre. E eu, fazendo uma rápida pesquisa lá, vi que existem umas ruínas daquilo que foi um templo. Imaginem, a igreja que já foi a maior igreja. Aquela cidade, na época de Paulo, era a maior igreja da Ásia, a maior cidade da Ásia, uma cidade grande e tal. Imaginem, tão sólida, né, que obedecia aquilo que os apóstolos ensinaram. O que eles não tinham era guardado o amor. Hoje não tem mais nada, só restam as ruínas lá. E é um memorial à vida de João, que escreveu o Apocalipse. É um memorial à vida desse homem. Então veja, começou bem, tinha tudo para dar certo, mas no final não deu. E eu não quero ser conhecida dessa maneira, e vocês? Nós não queremos ser conhecidos assim, como alguém que começou bem, mas que não terminou. Na hora final, nós não fomos encontrados, não é isso que eu quero. Tinha tudo para chegar bem, mas não chegou. Tinha tudo para fazer a diferença, mas não fez. Fazia tudo quase certo, mas faltava um detalhe. Que não nos falte esse detalhe. Que esse seja o tempo do arrependimento. Que esse seja o tempo de girar uma chave em nós e dizer, daqui eu não volto mais para trás. Não aceito mais ser dessa maneira a partir de hoje. Eu não quero mais ver olhos que brilhavam, ver aquele amor se apagar. Eu não quero mais ver corações que pareciam tão dispostos em servir, dizer, eu não quero, não dou conta, eu desisto, eu não quero. Eu não quero mais ver isso. O Senhor não espera mais isso, e por isso o Senhor dá diversos alertas a nós como igreja.
Não permita que isso aconteça com a sua vida. Não permita correr uma carreira bem e no final desfalecer, desistir. A igreja de Éfeso, ela começou bem e ela permaneceu por um tempo, mas ela abandonou o amor e ela se acostumou e por fim ele se perdeu. Nessa noite eu quero desafiar você a olhar onde talvez você tenha deixado coisas que em algum momento tomou oposição com Jesus, mas que o amor foi esfriando e você foi aos poucos desistindo. Isso daqui não precisa tanto assim, isso daqui não precisa se dedicar tanto assim. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar a Letícia também, Letícia e o Flávio. Que nessa noite, essa palavra que primeiro o Senhor falou no meu coração, não se acostume com aquilo que você tem vivido hoje. Não se acostume com experiências que você teve com Jesus lá no passado. Não se acostume com coisas que o Senhor já fez, e glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida, na minha vida, na nossa família. Eu creio que o Senhor já fez grandes coisas. Se você está aqui nessa noite, é porque em algum dia, alguém falou do Senhor Jesus para você. Alguém teve a ousadia de dizer, vem, tem um Jesus que faz milagre, tem um Jesus que cura, tem um Jesus que deu a vida por você. Algum dia, alguém teve o amor do Senhor tão transbordante no coração, que foi incapaz de guardar só para Ele, que disse, vem, tem solução para a sua vida. E eu quero te convidar a refletir nessa noite. Será que ainda existe alguma área da sua vida que você percebeu? O amor esfriou. E em primeiro lugar, se em algum momento você desejou mais e mais de Jesus, mas os problemas e as lutas sufocaram esse amor que você disse que já estava vivendo. A sua busca diminuiu, as suas orações diminuíram, o seu anseio em ver vidas transformadas diminuiu. Mas eu também quero te convidar a olhar para a sua casa. Aquilo que você fazia lá no início na sua casa. Você que é casado, você que tem filho. Quando aquela criança nasceu, como você disse que ia educar aquela criança e todo o amor que você sentia quando a mãe esperava o bebê, quando o bebê nasceu. Mas o tempo foi passando e todo aquele amor do início, ele foi se perdendo. E aí hoje, quantos pais estão deixando os filhos de lado? Se perdeu. Tudo aquilo que era tanta festa e hoje se acostumou com a presença do filho. Nessa noite eu quero desafiar você esse tempo. Vamos orar. Oh Senhor Jesus, enquanto a Letícia canta essa canção, que nós tenhamos um tempo para refletir. Senhor Deus, será que o nosso amor tem sido isso que o Senhor espera de nós? Será que tem sido simples e puro, Senhor? Será que nós temos confiado plenamente na Sua promessa? Será que da nossa boca tem jorrado bênção? Ou será que nós temos emprestado a nossa boca para dizer aquilo que não te agrada? Será que quando vidas que estão perdidas olham para nós, elas enxergam a esperança de um Deus que faz tudo novo? Ou as pessoas olham e pensam, não tem saída? Essa pessoa diz que é de Jesus, mas eu não vejo isso na vida dela. Talvez você esteja vivendo isso hoje. E eu te convido nesse tempo a se arrepender. Se arrepender de viver do modo natural. Se arrepender de se acostumar em viver como todo mundo tem vivido. Para que quando o noivo voltar, você esteja como aquelas virgens prudentes e o azeite ele não acabou. Você foi prudente até o final e guardou aquilo que o Senhor tinha confiado e esperado de você. Senhor Jesus. Yeah.
te honrar, para te coroar. É o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Aleluia, Senhor, aleluia. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Senhor, tu és fiel e poderoso. E eu quero orar por você. Senhor Deus amado, Pai querido, eu oro pela vida dos seus filhos nessa noite. Senhor, eu creio em um tempo de conserto da igreja com o Senhor. Eu creio num verdadeiro arrependimento, Deus. Eu creio num tempo novo para a vida de cada um aqui e daqueles que em qualquer lugar que estejam nos assistindo, Deus. Eu creio num posicionamento em sermos prudentes, ó Pai. Senhor Deus, que nós não venhamos a nos conformar com aquilo que aparenta ser bom, Senhor, mas que nós possamos fazer com excelência para o Senhor. Deus, conserva o amor nos nossos corações, que nós possamos, Deus, nos alimentar daquilo, Senhor, que é bom, daquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que te honra, Deus. Senhor, que a chama do Senhor, ela não se apague nos nossos corações e que nós possamos ver na vida dos nossos irmãos olhos que brilham de amor pelo Senhor. Senhor, faces que brilham, Senhor, porque amam a Deus. Senhor Deus, pessoas que serão tocadas nessa cidade, Senhor, através da vida dos seus filhos e de um posicionamento claro a partir de hoje. Senhor, eu te louvo porque eu sei que o Senhor fez e fará muito mais, em nome de Jesus. Amém.